E a notícia é: rejeitar atestado com nome social de empregada trans gera indenização. A autora era vendedora de uma loja de cosméticos e ela afirmou que sofreu humilhação e constrangimento no trabalho porque ela queria justificar as suas faltas com o atestado médico. O atestado médico emitido tinha o nome social dela. A empresa não aceitou estes atestados. Ela precisou insistir diversas vezes para que o documento fosse aceito, mas a empresa não aceitava. Relatou também que a empresa se recusava a fornecer para ela o crachá com seu nome social, desrespeitando assim, então, sua identidade de gênero. Para a autora, a conduta foi discriminatória e caracterizou transfobia no ambiente de trabalho. Ela foi demitida. Guarda essa informação, porque essa informação é importante, que lá no final a juíza vai falar sobre isso, tá? E aí, o que ela pede na ação? Uma indenização por danos morais pela discriminação. A empresa, quando foi se defender, disse que não agiu de forma discriminatória. Negativo. Alegou que a dificuldade em aceitar os atestados médicos com o nome social da autora é por conta de limitação técnica dos sistemas internos da empresa, os sistemas que a empresa usa internamente e que estariam vinculados ao CPF dela e as informações são enviadas ao E-Social. E-Social é um sistema do governo onde ficam todas as informações dos empregados. Segundo a empresa, por esse motivo, então, os registros oficiais, como ponto eletrônico, documentação trabalhista, precisariam seguir o nome do registro civil e não o nome social. Afirmou ainda que essas exigências seriam impostas pelo próprio sistema e não por escolha da empresa. Então, a empresa responsabiliza o sistema interno e o E-Social, que só aceitam, então, o nome de registro da autora. A empresa também tentou afastar a acusação de discriminação na dispensa, sustentando que não houve qualquer ato intencional para constranger ou excluir a autora, tratando o caso como uma questão administrativa e operacional. A empresa diz o seguinte: eu demiti ela porque eu quis, não tem nada a ver com discriminação, não tem nada a ver com esse caso aqui. É isso que a empresa disse, tá? O juiz, quando foi julgar a ação, procedente, vai dar o dano moral para a autora. Ao analisar o caso, o juiz não aceitou a justificativa da empresa de que o sistema não permitia o uso do nome social. Isso porque ficou comprovado no processo que o espelho de ponto da própria empresa, né, então a folha de ponto, lá tinha o nome social da autora. Então, se antes tinha o nome dela, por que agora não tem? Ou seja, o juiz deixou claro que o sistema não era tão rígido quanto a empresa alegava. Se o nome social já aparecia nos registros de ponto, era perfeitamente possível adaptar também os demais documentos, inclusive para aceitar os atestados médicos. Além disso, o juiz destacou que não era obrigatório enviar o atestado médico ao E-Social, bastando informar a ocorrência médica, o que desmontou de vez o argumento técnico apresentado pela empresa. Diante disso, o juiz concluiu que a insistência no uso do nome de registro, quando o nome social já era adotado internamente ali na empresa, não foi um problema técnico, mas sim uma conduta que desrespeitou a identidade da trabalhadora, caracterizando então prática transfóbica e gerando direito à indenização por danos morais. Quando o juiz analisou a demissão da autora, lembra que eu falei para vocês guardarem a informação? Aqui agora a gente vai usar a informação. Quando o juiz analisou a demissão da autora, a situação da empresa ficou ainda mais frágil. Isso porque a representante da própria empresa em audiência, a preposta, ela que fala pela empresa em audiência, não soube explicar o motivo do desligamento da trabalhadora, nem informou se outras pessoas haviam sido demitidas no mesmo período. Essa falta de explicação levou o juiz a aplicar a chamada, agora vem um juridiquês aqui, calma que eu já vou explicar, a confissão ficta. Ou seja, como a empresa não soube justificar a demissão, os fatos alegados pela autora foram considerados verdadeiros. O que acontece aqui? Quando um preposto vai em audiência, ele representa a empresa. Ele tem que saber o que foi que aconteceu. Ele tem que ter ciência dos fatos. Se ele não sabe, se ele fala não sei o que aconteceu, significa que o juiz vai levar em consideração o que o autor disse. Por isso que é importante, muito importante, que o preposto saiba de tudo que está acontecendo no processo.
Então, vamos lá. Além disso, a testemunha da autora afirmou que não houve demissões em massa, corte de pessoal ou reestruturação, o que afastou qualquer justificativa genérica para o desligamento. Então, o juiz analisou o quê? A preposta não soube dizer por que ela foi demitida, então ficou muito estranho. A testemunha da autora disse que não houve demissão em massa, não teve corte de pessoal. Então ele falou assim, que coisa estranha, né? Quando ela vai reclamar do atestado médico, a empresa demite ela? Suspeito. Então, diante desse cenário aqui, que é o quê? A recusa em respeitar o nome social, dificuldade imposta para aceitar o atestado médico e logo depois uma demissão sem motivo comprovado, o juiz concluiu que a dispensa não foi aleatória, mas ocorreu em um contexto de discriminação e aí condenou a empresa a uma indenização por danos morais no valor de R$5 mil. Os R$5 mil que vocês sempre falam, né, que é padrão de indenização por danos morais. A empresa ainda pode recorrer para o TRT. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.